Todos são muito bem-vindos a mais um encontro com a equipe espiritual desta casa, especificamente a equipe que comanda essa divulgação doutrinária. Eu estou Maria Isabel, sou tarefeira desta casa e hoje nós vamos meditar sobre o cérebro e o coração, o cuidado de si mesmo. Elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, e rogando o seu amparo e proteção, que possamos ter serenidade, coragem, força para vencermos estes momentos de solidão, de isolamento e saiamos fortalecidos nos nossos sentimentos para uma nova vida que começa. Que assim seja. Meus irmãos, como eu havia dito, o nosso tema é cérebro e coração, o cuidar de si. O homem é um enigma para ele mesmo. A estrutura e a anatomia do cérebro não fornecem explicação sobre o processo psíquico. A psique tem uma natureza característica, a qual não pode ser reduzida a mais nada. Sem consciência, não haveria mundo, por assim dizer, pois o mundo, tal como existe, unicamente na medida em que é conscientemente refletido e conscientemente expressado por uma psique. A consciência é uma condição do ser. Por conseguinte, a mente é dotada de dignidade de um princípio cósmico, que lhe confere filosoficamente e de fato posição equivalente à do princípio da existência física. O portador dessa consciência é o indivíduo, o qual não produz a psique por sua própria vontade, mas, pelo contrário, é pré-formado por esta e enriquecido pelo despertar gradativo da consciência desde a infância. Se deve dar à psique uma importância empírica predominante, a mesma importância deve ser dada ao indivíduo, que é a única manifestação imediata da psique. O conhecimento humano consiste essencialmente na adaptação constante dos padrões de ideias primordiais que nos foram dados a priori. Estes padrões necessitam de certas modificações, porque em sua forma original se ajustam a um modo de vida arcaico, mas não às exigências de um meio ambiente especificamente diferenciado. Poderíamos ter lido isso em qualquer parte do Pentateuco espírita, dessa doutrina aberta que é a doutrina espírita. Mas tudo que eu disse até aqui foi Carl Gustav Jung que escreveu no livro chamado O Eu Desconhecido. E ele nos traz a importância de sermos seres eternos. O nosso cérebro é a morada da nossa consciência. É através dos pensamentos, é através das observações e das reflexões que nós vamos aprendendo a ser quem somos. Desde a infância, o lar que nos recebe, as nossas brincadeiras, os nossos erros, as nossas malcriações, os nossos atos mais levados, vão demonstrando quem somos. Por isso eu desconhecido. A cada etapa da vida, a gente vai descobrindo que os nossos pensamentos se formam a partir daquilo que nós experienciamos ou conhecemos por ouvir falar. Mas sim, somos seres muito maiores do que a nossa psique,
porque somos espíritos. Seguimos com Emmanuel e Chico no livro Consolador, para refletirmos essa importância de conhecermos o cérebro ou a razão, o coração ou o sentimento. Na questão 217 do Consolador, é perguntado a Emmanuel: qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Resposta: a maneira mais simples é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica, em consciência própria, procedendo para com o outrem da mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo. Amar ao outro como a si mesmo. Não fazei ao outro o que tu não quer receber. A consciência te acusa. Ninguém te acusa, é a tua consciência, porque tu sabe que tu fez errado. Na questão 222, ainda do livro Consolador, a pergunta é: que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Resposta: quando a sinceridade e a boa vontade se hermanam dentro de um coração, faz-se santuário íntimo à luz espiritual para que a sublime compreensão da verdade ocorra. Esse é o chamado toque da alma, impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria em todos os sentidos. Traduzindo, tudo aquilo que nos leva materialmente falando, do materialismo, do ter, da posse e do ser, que nos tira do nosso centro, faz com que a gente se perca, porque é uma lógica de convenção, não é o nosso íntimo. A sinceridade e a boa vontade têm que sair do coração. Tem que ser sincero consigo mesmo. Tem que ter boa vontade em crescer. Senão nós nos perdemos. Questão 320. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? Pedro negou o mestre. Por medo? Por insensatez? Por quê? O que podemos aprender com isso? Responde Emmanuel. A negação de Pedro serve para significar a fragilidade da alma humana, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas. Somos todos frágeis, temerosos, incapazes de nos olhar como somos. Temos erros, temos acertos, temos ódios, temos amores, temos raiva, mas também temos a centelha divina. A escolha precisa de sermos sinceros a nós mesmos e ao nosso coração. Questão 120, do mesmo livro Consolador. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Resposta de Emmanuel. Emmanuel é o mentor do nosso amado Chico Xavier. Esqueci de referir. Responde ele: diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão, prestem atenção, neste desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, esquecendo os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Claríssimo. Inteligência sem desenvolvimento espiritual
é melhor dizer inteligência sem desenvolvimento sentimental. Precisamos educar a razão, mas precisamos mais educar o sentimento. No livro O Espelho da Vida, no Pensamento e Vida, no Pensamento e Vida, no capítulo 1, Emmanuel tem a seguinte passagem. O espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Estudando-a de nossa posição espiritual, ele, Espírito, está falando para nós, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, todos nós estamos, independentemente de estarmos encarnados ou desencarnados, do átomo ao arcanjo, estamos a caminho de nos tornar anjos. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta, na faia evolutiva que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todo o universo, vibra a influência recíproca. Onda vai e retorna. Aquilo que eu penso, a mim retorna. Aquilo que eu faço, a mim retorna. Lei simples, causa e efeito. Tudo que eu mandar para o outro, eu receberei. Do outro, não de qualquer um, porque somos todos iguais. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. Mais detalhado do que isso é impossível. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Emmanuel, como um bom mestre, nos ensina e nos convida a refletir. Somos reflexos refletindo o Criador. Dentro de nós há uma centelha do Criador. E nós não vamos despertá-la enquanto estivermos unicamente na razão, porque nós precisamos da emoção, do sentimento. Não adianta nós sermos só cérebro. Vamos nos perder no materialismo, no egoísmo e no não respeito ao nosso irmão. Não adianta nós sermos só coração. Vamos nos perder na emoção e no desequilíbrio sentimental e vamos culpar os outros e vamos adoecer. E nada será de nossa responsabilidade. Nenhum dos dois, sozinho, nos traz a paz e o autoconhecimento. Cuidar de nós em primeiro lugar. Porque eu jamais poderei amar ao outro se eu não amar a mim mesmo. Se eu não reconhecer em mim a centelha do Criador, o reflexo da luz do Criador. Jesus, governador deste mundo e de tantos outros, está sempre ao nosso lado, através dos anjos benditos, dos nossos melhores amigos, daquela oração sincera. Ele só pede que você tenha a humildade e a coragem de olhar para o seu coração e dizer: errei, mas eu quero acertar. O cérebro, em verdade, articulará leis que disciplinem os povos, comandará arrojadas experimentações científicas, plasmará ilações filosóficas e religiosas
da mais elevada importância na marcha evolutiva da consciência. Medirá as distâncias em pleno céu. Comporá maravilhas com os méritos da palavra. Conquistará o domínio do espaço, erguendo o homem à condição de triunfador do mundo. Descerá com segurança aos mais obscuros labirintos do mar, arrancando-lhe os segredos. Abordará com maestria os enigmas da natureza para solucioná-los em seu próprio favor. Tecerá os primores da arte e estenderá os benefícios da indústria. Supervisionará todas as iniciativas da criatura na subida ao plano superior. Entretanto, no coração reside a força criadora do ser, e somente através dele flui a generosa fonte de amor que gera a beleza e glorifica as bênçãos da vida. É por isso que Jesus, nosso divino mestre, falou acima de tudo ao coração humano, porque o cérebro é garantia do progresso na Terra. O coração é a estrela que brilha, soberana, confundindo a terra com o céu, para que a humanidade se integre, vitoriosa, na luminosa comunhão com Deus. Esta linda passagem também é de Emmanuel. Se chama Cérebro e Coração e dá origem ao texto, tema desta fala. Está no livro Mãos Marcadas do Chico. Então, meus irmãos, para nós nos unirmos entre a terra e o céu, para sermos esse reflexo de luz do Criador, precisamos sim raciocinar, porque o cérebro é necessário para que entendamos racionalmente tudo o que nos cerca. Mas o modulador é o coração, porque é ali que está a centelha divina. E da união da razão e da emoção, nos encontramos livres para sermos espíritos eternos, conscientes de tudo aquilo que somos capazes e, mais do que capazes, responsáveis pela prática. Finalizando, no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Conhece-se a Árvore pelo Fruto, encontramos no item 1 um apontamento de Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 45, que diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Uma frase tão antiga, um ensinamento tão velado. Não há fala do que tu pensa, não há condenação dos nossos erros, mas ele nos alerta para o que carregamos no nosso coração, o nosso sentimento. Todos nós, meus irmãos, temos medo, raiva, ódio. O que importa é o que nós vamos alimentar. Nós estamos numa família que necessitamos. Nós passamos as vicissitudes, provas e expiações que precisamos. Mas quando a gente está lá, no silêncio do nosso quarto, com a cabeça no nosso melhor conselheiro, que é o nosso travesseiro, esse sentimento grita e a gente chora escondido, ou a gente chora no banheiro, porque a gente está magoadinho, ou porque a gente está ofendido. Mas se a gente for realmente sincero, no mais das vezes, ainda estamos na fase infantil, porque a gente quer as coisas como a gente quer. E a gente esquece que nós colhemos o que somos.
Como que alguém vai me ofender se eu nunca ofendi ninguém? E se alguém me ofender e me magoar, de quem é o problema? É meu ou é de quem me ofendeu? A mim compete ser cada dia melhor. Ao outro eu dou o direito de ser como quer. Ensinamento profundo de Chico Xavier. A educação para os seres eternos que somos decorre do coração, do sentimento exercitado. Aí reside as respostas para a vida, quer na vida física ou na vida espiritual. Tanto seja ele a sede de consciência que, através da razão ou pensamento educado, como queiram, vamos pautando o nosso crescimento até a angelitude. Chegará o dia que, ao olharmos para todos nós, o nosso passado enquanto ser eterno, desde os primórdios da criação, vamos olhar todas as nossas falhas e vamos agradecer, porque foram elas que nos ensinaram a sermos quem somos hoje. E este hoje pode ser hoje, ontem ou amanhã, mas é o momento que a gente se olha e diz: ok, aprendi, vamos adiante. E aquela lição está aprendida. E nós estamos aptos, porque aprendemos a lição, a socorrer o irmão do caminho. Porque como a gente já sofreu, a gente se condói com o sofrimento do outro. Como a gente já chorou, as lágrimas alheias correm também nos nossos olhos. Como a gente já aprendeu que é necessário um tempo de isolamento social para que toda a natureza ressurja em sua plenitude, que esta lição de parada e de respiro que esta pandemia tem nos convocado, possa ser também em nós a nossa inspiração de encher o peito e sentir o coração pulsar e dizer: o que eu estou fazendo? Como eu quero sair desta etapa? O como é bom eu poder ter tempo e me olhar. O quanto dói me olhar e enxergar coisas que eu não gosto. Mas o quanto é divino eu ter a consciência de olhar isso tudo. E sair melhor. Porque a cada dia compete o seu mal. E a nós, através da fé, da coragem, da sinceridade, compete o próximo passo. Que possamos todos dar o próximo passo para que este mundo seja de amor e de paz, de sinceridade e de honestidade mental e sentimental. Que a luz esteja com todos os senhores. Que Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, através da infinitude, da luz e da paz, possa visitar todos os lares, abençoar todas as almas, iluminar todos os caminhos, para nos fortalecer na caminhada, nos amparar na queda, mas nos lembrar a todo momento que Jesus nos aguarda de braços abertos, bastando para isso que eu tenha consciência de quem sou e por que estou neste aprendizado. Que a luz e a paz seja o limiar de um novo tempo. Que assim seja. Obrigado por todos ficarem conosco até agora.